Pessoal, boa noite, tudo bom? Conforme eu prometi na semana passada, eu vou fazer uma breve apresentação da minha proposta de dissertação. Lembrando, é claro, que ela foi feita ainda antes de eu aprofundar meus conhecimentos com as disciplinas do curso. Então, eu creio que ela vai sofrer algum tipo de modificação aí no processo, porém, a intenção agora é registrar qual era a minha temática quando eu fiz a inscrição do curso. Vamos lá. Então, o tema da minha apresentação, da minha dissertação é a sustentabilidade urbanística, que seria, em maiores detalhes, eficiência energética do edifício, vista sob o preço da comercialização da energia. Traduzindo, né? Na verdade, o que eu enxergo? Eu enxergo que toda vez que houver um investimento por parte do morador na sua residência, ele deve ser, digamos, deve receber um incentivo, certo? Então, é em cima disso que minha pesquisa está baseada. Então, a gente já viu praticamente o objetivo que minha pesquisa quer chegar, né? Que seria qual seria o tipo de incentivo que poderia ser gerado para um morador que criasse algum tipo de benefício, assim, algum tipo de alternativa para o consumo energético dele. Por que eu pontuo isso dessa forma? Porque a grande preocupação, na verdade, por parte do governante, é provocar que quem consome, no caso os moradores, eles baixem o consumo. Por quê? Porque ele busca eficiência energética. Porque se a população reduz, claro, não vai reduzir drasticamente, vai reduzir 3%, 4%, a oferta de energia elétrica necessariamente vai ser menor. Então a questão de geração vai ser menor. Então a gente tem, em paralelo a isso, um investimento para gerar uma capacidade produtiva de energia maior. Tá? Então, eu estou trabalhando no vetor contrário, no vetor da inércia, ou seja, eu quero conscientizar para poder minimizar o consumo, porque aí eu imagino que o investimento para a ampliação do potencial energético do país, ele é muito alto. Então, se eu conseguir trabalhar nesse formato de inércia, eu consigo diluir esse investimento num tempo maior. E, necessariamente, eu tenho um desembolso menor do que eu tenho hoje, entendeu? Vamos lá. Para isso, eu preparei uma justificativa, né? Essa justificativa é o seguinte, que a gente sabe que o Brasil, mesmo detendo 12% de toda a água doce do mundo, com a superfície de insolação capaz de absorver o equivalente a 1.250 terawatts-dia, ele não está imune a problemas, e problemas que a gente visualiza como os desastres, crises energéticas, risco de desabastecimento, como a gente vem acompanhando. Porque o nosso sistema ainda é precário, né, para atendimento das necessidades básicas. Quando a gente fala de necessidade básica, a gente está falando de água, de saneamento, dentre outros. E, em paralelo a isso, o elevado custo da energia, que acaba comprometendo a competitividade e o crescimento do mercado econômico, principalmente quando visto do âmbito internacional. Vamos lá. Então, a gente já enxergou, né, o potencial que a gente tem do país. Agora eu vou falar no campo energético. No campo energético, a meu ver, né, a gente tem uma encruzilhada, porque a gente tem dois pontos importantes. O primeiro deles é as hidrelétricas, que são muito, muito importantes, né? E a gente tem aí uma capacidade de geração muito intensa. Claro que com preservação de todo
digamos, de todas as variáveis, né? A gente mantém aí a perenização dos cursos d'água, a gente mantém a navegação fluvial, mantém o abastecimento das cidades, a piscicultura, as atividades turísticas e etc. Sendo que, é claro, ela tem o problema direto das áreas inundadas. Só que com a utilização das hidrelétricas de fio d'água, apesar de ter uma capacidade de energia firme menor, ela acaba potencializando também essas variáveis. Então, esse é um ponto muito favorável para a gente. Por outro lado, a gente tem a capacidade de geração de energia através do gás natural, que poderia ser um valiosíssimo coadjuvante para o aumento da segurança energética e, claro, da competitividade na indústria, e maior inserção de energias renováveis sazonais e intermitentes na matriz, no caso, chamando de matriz a geração eólica, solar, biomassa e etc. Então, a sua produção contínua, incipiente, insuficiente é cara para satisfazer a demanda reprimida do país. Como é sabido, o gás natural é um energético nobre, versátil e ambientalmente amigável e de elevado poder calorífico, que poderá ampliar sua presença na matriz, principalmente na cogeração e na produção de insumos para as indústrias químicas, petroquímicas ou de fertilizantes para a agricultura, que ainda hoje, em grande parte, são importadas. Ou a gente pode colocar ela para agregar valor de qualidade industriais de cerâmica e vidro, onde a energia responde cerca de 25% do custo. Certo, claro, esses não são os dois únicos pontos, a gente tem outros pontos, mas esse foi o ponto, digamos que do cerne da minha discussão. Tá? Aí o que acontece? Agora eu vou transformar esses dois pontos no ponto de vista urbanístico. Tá? Como que isso vai afetar diretamente a demanda e mais precisamente a urbanidade ou a arquitetura, tá? É na eficiência. Como assim na eficiência? Na eficiência energética, que ela pode ser entendida como a obtenção de um serviço com baixo dispêndio de energia. Portanto, um edifício é mais eficiente energeticamente que o outro quando proporciona as mesmas condições ambientais com o menor consumo de energia. Então, dessa forma, o triângulo conceitual clássico de Vitrúvio pode ser acrescido de um vértice, o da eficiência energética, quando-se no conceito ideal da arquitetura contemporânea a gente enxergava apenas 3 pontos. Hoje é muito comum a gente ouvir, né, em economia de energia elétrica dos edifícios, campanhas contra desperdício que vêm sendo feitas, surgem cada vez mais equipamentos com baixo consumo, a gente tem aí o selo Procel, etc. Entretanto, além da utilização desse recurso tecnológico, a elaboração de projetos que incluam estudos sobre o comportamento energético do edifício pode melhorar a eficiência da arquitetura. Então a gente tem aí uma série de opções para iluminação, para climatização, etc., que não só podem como devem ser utilizadas. E hoje é um dos pontos que mais polêmicos, principalmente na área da arquitetura e da engenharia. É importante observar que de toda a energia elétrica consumida no país, 42% é utilizada por edificações residenciais, comerciais e públicas. Se a gente descer um degrau para o setor residencial, o consumo de energia chega a 23% do total nacional, sendo que os outros setores, no caso comercial e público, é 11% comercial e 8% público, respectivamente. Então, se a gente está dizendo que as residências ocupam 1/4 do consumo do país, é cabível que nós provoquemos que os moradores, no caso os donos das residências, tenham interesse direto em criar uma situação de eficiência melhor. Ou seja, se eu investir, eu quero ver como que isso pode me dar retorno. Por quê? Se você pegar uma família
que tem uma renda, digamos, uma renda mais baixa, uma família de classe D, ele não tem interesse em investir, porque o retorno para ele é muito demorado. Então ele não vai se preocupar com esse investimento. Então cabe a nós criarmos forma dele fazer esse investimento e contribuir diretamente para a eficiência energética também. Porque, apesar de sabermos que o grande consumo da energia ele está diretamente apontado para a classe detentora de um poder aquisitivo maior, que é, digamos, o que a gente chamaria de hemorragia energética, que é aquela pessoa que tem mais equipamentos eletrônicos, tem mais eletrodomésticos e, consequentemente, gasta mais, a gente precisa enxergar a fatia residencial como um todo e potencializar esse uso, essa eficiência no uso. Nessas estatísticas que a gente levantou, né, que no caso que eu levantei, uma das observações é que 68%, digamos, quase 70% dos 23 comentados anteriormente destina-se a 3 itens: geladeira, chuveiro e lâmpada. O ar-condicionado, apenas 7% do total destinado. Porém, o uso desse aparelho a nível nacional ainda é pequeno. A gente sabe, como eu disse, a questão das classes, né? Então, assim, vamos tentar pensar em algo prático, tá? Vamos pensar como que eu posso canalizar isso. Vamos ter como um exemplo a política pública feita em São Paulo, tá? Que numa parceria com a Vita e Civiliza apresentou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que obriga a instalação de coletores solares em todas as edificações novas, porque isso permitirá desde a diminuição da demanda de energia para o aquecimento de água até a criação de empregos em um segmento industrial pouco conhecido. Certo? Outro exemplo, a cidade de Porto Alegre e Gramado, que já promovem seminários de exposição sobre o ganho de eficiência energética, ambientais e econômicos que advirão com a instalação dessa tecnologia. Então, assim, a gente tem que enxergar como que pode ser potencializado exatamente o que eu chamei lá no começo do discurso, que é a inércia do processo, ao invés de caminhar somente para a ampliação da capacidade nacional. Ok. Então, após essa explanação, esse enquadramento, eu consigo elaborar os meus objetivos gerais, né? Os primários, na verdade, porque, como eu disse, ainda não houve aprofundamento no assunto para poder fazer a proposta. Então, dessa forma, a gente tem como objetivo geral a criação de uma certificação ou uma outorga ou um selo para gerar uma contrapartida ao investimento que a população faça direcionado à eficiência energética. Claro que a gente entende que isso vai, de certa forma, beneficiar as classes C e D. Aí é uma questão social que não vai fazer parte, pelo menos, do fórum de discussão inicial. E como objetivo geral também, tem o estudo do custo de investimento em unidade geradora de energia versus o custo da eficiência energética para justificar a criação do certificado. Ou seja, eu preciso embasar, né, o estudo para que eu possa gerar o produto no final. Ok, e como objetivo específico, a gente vai ter todo o caminho para chegar nos objetivos gerais, que seria a análise do binômio custo de implantação versus receita de energia, a avaliação do potencial econômico existente na classe residencial, que atualmente corresponde a 1/4 do consumo de energia do país, o estudo na formalização mais viável para beneficiar as famílias, ou seja, como que eu posso fazer esse processo. Na verdade, eu tenho que desenhar todo o fluxo, e a criação da política pública dentro da comunidade, ou seja, eu preciso transformar isso num processo
e a identificação do ponto de equilíbrio, porque eu não posso dizer que vou simplesmente beneficiar se eu não tiver o quanto que isso vai prejudicar os cofres públicos, quanto que isso vai beneficiar os cofres públicos e quanto que isso vai se tornar viável, né? Então eu preciso desse ponto também. Processo de desenvolvimento, na verdade, é o que eu estou falando durante todo o trabalho, que seria como que eu vou fazer essa pesquisa, como que eu vou fazer o aprofundamento dessas informações, como eu vou chegar nos meus objetivos. Tá. Aí eu conto aqui com informações a respeito da EPE, do IBGE, bibliografias gerais que já foram pontuadas no meu trabalho, no trabalho que está por escrito, e o que o meu orientador e os professores forem nos alimentando com informações que a gente possa enriquecer, né, e contribuir para a pesquisa. E mais o Ministério de Minas e Energia com todos os relatórios que já foram emitidos e os estudos que já foram apresentados. Finalmente, a conclusão. A conclusão na verdade, é o alcance do objetivo, né? Então, que seria o quê? A criação de uma cultura no Brasil que privilegie a eficiência energética. Então, o que a gente pensa, né? O que eu preciso? Eu preciso percorrer todo esse caminho para chegar no meu objetivo, entender os processos que ainda não entendo, avaliar, criar as estatísticas, criar as análises, ver quanto que isso de fato pode contribuir e, ao enxergar que essa contribuição é positiva, materializar o como chegar lá. Então, na verdade, é uma questão de teorizar e, depois de criar a teoria, validar a prática. Né? Como resultado, a intenção é, como eu disse, o benefício, o retorno. Então, não sei se isso vai gerar uma informação adicional no registro do imóvel e, a partir dessa informação adicional, eu vou ter efeito sobre um IPTU da vida ou um imposto de renda, enfim. Isso ainda não está materializado. Esse vai ser o fruto, no caso, o produto final do trabalho após esse estudo. Né? Então, a intenção é, claro, amadurecer a ideia e materializar, que a gente possa transformar um investimento num benefício. Não somente no bolso de 10 anos, em 15 anos, mas sim num benefício mais palpável e mais no tempo real. Lembrando, claro, pessoal, que essa era uma ideia. E a partir dos estudos, a partir desses 18 meses de leitura, de conhecimento e de busca de informações novas, isso vai mudando, isso vai ganhando uma estrutura mais real e o embasamento vai aumentando, né? Obrigado por vocês estarem ouvindo aí 15 minutos aí, eu falando. E boa noite para todo mundo.